eu te entrego a minha vida. Bom estar com você nesse dia, essa grande oportunidade que Deus nos dá para entrarmos na sua residência através desse vídeo e falar um pouco da palavra de Deus para você, mencionar no que Deus é poderoso para fazer. Eu gostaria de hoje estar ministrando a palavra de Deus para a sua vida acerca de Ana, a canção de Ana. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 2 em diante, a Bíblia diz assim: tinha Eucana duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que vai mal o seu coração? Por que você não come? Não seria eu melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e no seu cabelo e na sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você permanecerá embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva por filha de Belial, mas ao Senhor tenho clamado na minha tristeza e angústia. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Entanto, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Veja que coisa interessante a palavra de Deus traz para nós nessa manhã. Eucana havia casado com Ana primeiro. Mas Ana, como não havia gerado filhos, ele casara-se com Penina. A palavra Ana quer dizer graça e Penina quer dizer pérola, prosperidade. É interessante quando ele toma Penina por esposa, e a Bíblia diz que como Eucana, ele pertencia à tribo dos levitas. Todos os anos ele descia a Jerusalém para sacrificar ao Senhor e adorar ao Senhor. E levava suas esposas com ele. A palavra de Deus diz que Penina constantemente irritava Ana, porque Ana não tinha condições de gerar filhos. E a palavra diz que Ana vivia amargurada e entristecida. A palavra de Deus diz que as tribulações são coisas comuns na vida do cristão. Mas a amargura, a Bíblia faz uma observação. É interessante como constantemente nas epístolas paulinas, Paulo nos adverte a não permitir que a amargura permaneça na nossa vida. A tristeza pode vir, mas a amargura não. A tristeza é comum.
Mas a amargura é um sentimento faccioso, aonde se abre brechas para o adversário entrar. É tanto que lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: não se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração. E quando dela brotar, ela venha te preocupar e, na verdade, acompanhar e trazer consequências para outras pessoas que estão ao seu redor. O sentimento de amargura é tão tenebroso que ele não só preocupa a pessoa, como alcança outros que estão próximo a você. E quando esta amargura entra no meu coração, eu estou permitindo que o diabo entre na minha vida. Porque a amargura é sinal de falta de perdão. A amargura é causada por ciúmes ou por inveja. É um sentimento terrível. E Ana estava sofrendo deste mal. E a Bíblia diz que Ana precisava, na verdade, se chegar ao Senhor. Ana precisava entregar a sua demanda ao Senhor. Ela não era uma mulher que vivia em pecado, mas havia na sua vida, no seu caráter, uma área a ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. É tão interessante que Penina provocava a Ana justamente na área que Ana tinha um problema. Penina sabia onde tocar, Penina sabia onde ir, Penina sabia exatamente como provocar Ana, a ponto de deixá-la irritada, enciumada, porque uma vez que ela não gerava filhos e a outra gerava, era, na verdade, uma questão de ciúme, que podemos até dizer de inveja, que tinha nascido no coração de Ana. Isso precisava ser tratado. É interessante que Eucana chama a Ana a atenção e diz: olha, porque você está triste, porque você não come, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele começa a mostrar a Ana que na verdade ela não tinha motivos para estar daquela forma, porque ele a amava. É tanto que ele dava uma porção a Penina e a seus filhos e filhas, mas a Ana, a porção era maior, a porção era dobrada, porque a amava. E ele não havia despedido a Ana de volta à sua casa, devolvido para seus pais, porque pela lei ele poderia fazer isso, mas ele não fez por amor a Ana. Ele permitiu ela permanecer na sua vida. Ele não amava a Ana debaixo de uma condição. Ele amava a Ana incondicionalmente. O amor de Eucana para com Ana era incondicional. E quando nós amamos incondicionalmente, nós amamos com o amor de Deus. Porque o amor que Deus nos ama, ele é incondicional. E quando Eucana chama a atenção dela acerca disso, ele está dizendo: olha, eu sou bom para você, eu sou melhor do que qualquer marido, eu sou muito melhor para você do que para a própria Penina. Eu tenho suprido você de amor, eu tenho suprido você de atenção, eu tenho suprido você de carinho, eu tenho lhe dado toda a assistência. O seu coração não é para estar mal, não é para você estar triste dessa forma. Quando Ana ouve isso, a Bíblia diz que ela toma uma posição, ela levanta-se, ela desce à presença do Senhor e vai levantar diante de Deus a sua demanda. Ela vai mostrar ao Senhor a circunstância da sua vida. Ela começa a mostrar ao Senhor essa área infértil e improdutiva da sua vida. Ela tinha uma área improdutiva, mas é interessante que a Bíblia diz que foi o próprio Deus que cerrou a sua madre. Não era culpa de Eli, não era culpa de Eucana, não era culpa de Penina. Deus cerrou a madre de Ana. A Bíblia diz que aprove ao Senhor esse deserto na vida de Ana, a ponto de permitir isso em sua vida. Mas a palavra de Deus diz que quando ela toma essa posição, quando ela se levanta e vai entregar ao Senhor a sua causa, a sua situação, e faz a sua oração intercessória diante do Senhor, e faz um voto ao Senhor. A Bíblia diz que ele estava sentado, na verdade, próximo ao templo, à entrada do templo. Ele percebe Ana balbuciando algumas palavras, a toma por embriagada e vai, na verdade, julgar a serva do Senhor. É interessante que a Bíblia diz que o lugar do sacerdote era sempre oferecendo sacrifício.
era sempre em atitude de oração. Ele estava numa posição contrária àquilo que a Bíblia manda. Ele estava sentado na porta do templo, observando. E a situação de quem está na porta do templo sentado sempre é aquele que julga, é dos céticos, é dos críticos, é dos julgadores, é dos difamadores, dos caluniadores. Por isso que ele toma a serva do Senhor por filha de Belial. E quando se aproxima dela, a julga e diz, olha, por que você não aparta de você o vinho? Por que você está embriagada? Ana diz, eu não sou uma mulher embriagada. Não tome a sua serva por filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito e entristecida. Só aí ele entende que aquela mulher estava, na verdade, precisando do socorro do Senhor. Muitas vezes estamos em posição de julgadores, de juízes da casa do Senhor. E não sabemos, na verdade, o que está no coração das pessoas. Muitas vezes nos aproximamos para julgar, muitas vezes para criticar. E Deus quer neste dia falar com você, dizer, eu não te constituí juiz, eu te constituí intercessor, ajudador, aquele que socorre, aquele que estende a mão para abençoar e para ajudar. E quando Ana fala para ele que na verdade ela era uma mulher amargurada, é que ele entende. E a Bíblia diz que aí ele abençoa, e a Bíblia diz que ela se levanta uma outra mulher, ela come, ela é uma mulher feliz, porque ela entrega a sua causa ao Senhor. Ela se despoja da amargura, e Deus quer tratar neste dia da sua amargura. Deus quer dizer para você, tire o foco do problema, tire o foco dos acusadores, tire o foco dos julgadores, tire o foco das peninas da sua vida, foque no Senhor. Não é porque uma área de sua vida não vai bem que a graça de Deus não está disponível para você. Há uma graça disponível de Deus para você. Ele quer entrar nas áreas inférteis e improdutivas da sua vida. Ele quer trazer fertilidade para você. Mas para esta fertilidade chegar, há uma necessidade. Há uma necessidade de você colocar diante do Senhor para ser curada. Deus quer curar a sua alma. Deus quer curar a sua amargura. Deus quer curar a sua tristeza. Talvez você não tenha um marido como Eucana, mas você tem o Deus de Eucana que trabalha por você, que executa a sua obra por você. E Ele está dizendo, eu coloco nos seus lábios neste dia uma nova canção. A canção da alegria, a canção da celebração, a canção da vitória, a canção do amor, a canção do apogeu. Deus quer te levar ao pódio, mas é necessário entregar a amargura e confiar no Deus da sua salvação. Que nessa manhã você seja tocado pelo Senhor. Que neste dia o Senhor alcance você. No nome de Jesus, eu abençoo você e eu declaro cura para você. Eu quero dizer para você, libera perdão para a Penina. Libera perdão. Você precisa perdoar. No perdoar estará a cura. A palavra diz que Ana não era mais a mesma mulher quando se levanta diante do Senhor. Quando se posiciona, Deus quer uma posição sua. Levante-se, creia no Senhor. Confie no Deus que faz todas as coisas por você. Eu creio que nesta manhã e que neste dia há uma chuva de Deus sobre você. Deus quer trazer uma canção nova para você. Da mesma forma que Ele colocou uma canção nos lábios de Ana, Ele quer colocar nos seus lábios uma canção nova. A canção de Deus é uma canção de alegria, é uma canção de paz, é uma canção de celebração, é uma canção independente de circunstâncias e de situações. Ele está enchendo seus lábios com uma nova canção. A canção de Ana. Tome hoje a canção de Ana nos seus lábios e que o Deus de paz e que o Deus da glória encha você de esperança, de fé, de uma confiança viva no Senhor. Que aquele que começou uma boa obra na sua vida, Ele mesmo vai aperfeiçoar. Deus é perito em concluir as coisas que Ele começa. Entenda só um pouco, esse deserto é passageiro, ele vai passar. O Senhor vai entrar hoje no seu deserto e trazer uma chuva abundante, de tal forma que aquilo que está improdutivo, que aquilo que está estéril, vai se tornar produtivo. Porque o Deus da glória é poderoso para mudar solos, para mudar circunstâncias e situações. Eu quero abençoar você nesse dia com uma oração.
Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelas vidas que estão ouvindo agora esta mensagem. Eu creio que você vai mudar a história. Eu creio que você vai entrar nessas vidas, Senhor. Elas não serão mais as mesmas pessoas. A tua palavra, ela é poderosa para restaurar. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora, libertadora. Essa palavra vai mudar o solo de muitas pessoas, o solo de muitas Anas que está nos ouvindo neste dia, Senhor. Anas se levantarão diferentes. Anas se levantarão fortificadas, sorridentes, alegres no Senhor, sabendo que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, e que o seu poder não muda, e que a sua glória é permanente, e que o seu rio agora está passando nos corações e tirando a angústia, a amargura, a tristeza, e que elas venham focar a sua alegria, a sua fé, a sua esperança no Deus da nossa salvação, aquele que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus. Amém.